Oi, gente, bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar de Jean-Jacques Rousseau, um filósofo contratualista que idealizou como teria sido, a construção desse Estado moderno, e ele fica muito conhecido quando ele passa, a tratar da sociedade. E aí ele escreve o livro do Contrato Social em 1762. Então a gente observa que ele morreu quase uma década, antes da Revolução Francesa estourar, e o contrato social ele escreve anterior. Então lemas como liberdade, igualdade e fraternidade têm base nesse tipo de pensamento do Rousseau e dos contratualistas. Do Hobbes não, mas do Locke e do Rousseau a gente já tem essa investida aí em teorias que vão acabar proporcionando a revolução. O estado de natureza para o Rousseau, diferente do que era para o Locke ou para o Hobbes, o homem ele era bom, o bom selvagem, ou seja, indivíduos sadios que cuidavam da própria sobrevivência. Esses indivíduos eles se viam numa situação de liberdade e igualdade. Eles viviam, a terra era livre, o alimento era livre, como ocupar esse espaço era livre, e todo mundo vivia numa certa igualdade. Então o homem, ele nasce bom. E aí a gente conhece a frase famosa que quem corrompe esse homem é a sociedade. Então vamos entender um pouquinho o que significa isso. Ele acreditava que aquele homem bom, sadio, que cuidava da própria sobrevivência, ele vivia isolado, ele não dividia sua vida em agrupamentos. Então esse homem era feliz para o Rousseau. Só que esse homem também era dotado de sentimentos como piedade e perfeição. A piedade foi fundamental porque, graças à piedade, o homem evitou o conflito por muito tempo, e a perfeição foi o que fez com que esses homens passassem a se agrupar. Por quê? O homem tomando conta, da própria terra, podendo ocupar todos os espaços, devagar ele vai conseguindo construir coisas que vão se estabelecendo de uma forma melhor. Só que ele, quando percebe que se ele se agrupar para fazer tarefas que sejam mais grandiosas, talvez a produtividade dele aumentaria. Então ele ia otimizar o tempo. Então, como ele busca a perfeição, ele acaba montando os primeiros agrupamentos. A partir desses agrupamentos, que vão ser as primeiras comunidades, é a hora que a gente vai começar a perceber a sociedade sendo criada e como o homem vai se corromper dentro da sociedade. Então, as primeiras comunidades, elas trazem dois lados. A agregação, as famílias, a linguagem, o amor, a cultura, tudo isso vem junto com os agrupamentos. Só que junto com isso também vem ciúmes, inveja, vaidade, cobiça. E para o Rousseau, esses sentimentos que foram criados no homem por uma sociedade que é competitiva, desse sentimento vai nascer a propriedade privada. Como? Ele acreditou, que quando os homens, lá no seu estado de natureza, nos primeiros agrupamentos, aqueles que acabavam se destacando de alguma forma, e aí a gente pode colocar ciência, tecnologia ou agricultor, porque ciência, não a ciência como a gente entende hoje, mas o domínio que esse homem pode ter da terra, de conseguir plantar numa época que vai prosperar a sua colheita, entender, fazer um mecanismo ou outro que facilite colocar a semente na terra. Então, quando ele começa a ter consciência que ele exerce um domínio sobre a natureza, outros homens que não estão na mesma linha acabam vendo aquele como algo a ser cobiçado. Então, quem se destaca acaba se tornando proprietário. Porque pensa no seguinte, eu consegui plantar. Você chega aqui perto da minha terra, da onde eu estou plantando pelo menos, e fala, eu não consigo plantar igual você. Fala, tudo bem, essa aqui é a minha plantação. Essa você não pode mexer, mas você pode me ajudar. E aí, se você me ajudar, eu te dou alguma coisa, eu te dou comida, você pode morar aqui, você pode usar a minha terra, desde que você trabalhe para mim. Então, a gente vai construindo essa propriedade privada, construindo esse Estado civil e, junto com ele, a divisão de ricos e pobres. Então, o Rousseau, ele fala que a gente passa a entrar num estado de guerra quando existe a desigualdade social, a divisão aqui de duas classes.
Então, o que ele acreditava? Que o contrato social foi colocado como uma ideia desses ricos que eram minorias e que passaram a usar o seu poder sobre a falta de percepção que aqueles que não eram tão destaques, que não tinham notório conhecimento na tecnologia, na ciência, acabavam submetendo, acreditando naqueles líderes. Então, o que acontece? Miseráveis, sem nada a perder, acreditam no quê? Numa proposta que os ricos, que é da minoria, numa luta, né, de corpo a corpo, para ver quem domina o quê, eles perderiam, eles falam, vivam na minha terra, né? Pode ficar aqui, trabalha para mim, que enquanto vocês estiverem sob meus cuidados, paz, segurança e justiça vocês vão ter. Para quem não tem nada a perder, isso acaba se tornando algo muito relevante. Então, nesse momento, nasce esse contrato social que, para o Rousseau, legitima essa desigualdade entre ricos e pobres. Então, o que ele propõe? Ele propõe um contrato social que tenha como fundamento a vontade geral. Então, por exemplo, voltar no estado de natureza, no homem isolado, impossível. A sociedade civil se fez, para ele se fez de uma forma não muito justa, né? Não igualitária. E aí, se a gente conseguir mudar agora esse contrato e fazer com que o governo, o Estado, seja responsável para gerar uma vontade geral por meio da educação, onde escravos, filhos de escravos e nobres, filhos de nobres teriam a mesma educação, a gente conseguiria, então, implantar uma sociedade muito mais justa, porque pela educação construiríamos uma cidade onde a vontade geral fosse amante do bem comum. Então, o que é bom para você é bom para mim. Pensar em si é pensar em todos. Porque a vida do outro interfere na minha, a minha interfere na do outro. Então, se está todo mundo tranquilo, não tem conflito. Então, obedecer à lei é obedecer a si. E é aí que vai estar o conceito de liberdade para o Rousseau. O que é ser livre? Ser livre é conseguir criar as próprias regras que seja a favor não só de si, mas do bem comum. Se você entender que se todo mundo está bem, você fica bem, a gente viveria num estado de igualdade e de liberdade. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e semana que vem tem um novo vídeo. Se inscreve no canal, vou deixar um espacinho para tirar um print. Até a próxima, até mais!